Eu decidi finalizar o ano com uma aula de psicologia e o assunto de hoje eu vou colocar como os 5 anos que eu tenho de mercado e o que eu aprendi nesses 5 anos. Eu espero que agregue muito a vida de vocês, psicologicamente falando. Esse seria um vídeo exclusivo para mentoria, mas eu resolvi fazer também para a galera do Aberto. E meus alunos eles voltaram para que fosse um vídeo e não fosse uma aula ao vivo. E eu vou expor para vocês todo aprendizado de 5 anos de trading. Para quem não sabe, eu comecei em 2020 nas opções binárias e eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória, o que é que eu aprendi nesse tempo de trading e o que pode agregar na sua vida. Hoje, sendo um trader full time, sendo uma pessoa que trabalha com o mercado já há tempo, ganha dinheiro com isso, vive disso. E eu quero passar o meu conhecimento para vocês, passar a minha visão, o que eu aprendi nesses 5 anos. E eu vou trazer alguns insights de alguns momentos que eu passei na minha vida. E já iniciando esse vídeo, vai ser uma forma de bate-papo. Para quem quiser, já deixa seu like também, deixa o comentário de agradecimento pelos conteúdos. Se você recebe esses conteúdos e você aproveita esses conteúdos, é seu momento de agradecer. O final de ano eu tô muito afim de fazer esse vídeo e vamos lá. Primeiro ano, galera, vou usar aqui a aba da Top Step para escrever algumas coisas, certo? E ajudar vocês a entenderem tudo que eu quero falar, né? Primeira coisa que eu aprendi no primeiro ano é que eu vi pelas coisas erradas, né? Infelizmente, eu acho que todos nós viemos pelos motivos errados. Todo mundo vem, todos nós viemos pelo dinheiro. É uma realidade. Ninguém que olha o mercado pela primeira vez vê só o gráfico, a magia do gráfico, que é uma coisa que você vai se apaixonar depois, né? Logo de início ali você não vai olhar para isso. Você vai pensar o seguinte, eu pelo menos fui assim. Cara, é algo que eu deposito um dinheiro, eu faço meu dinheiro, eu saco meu dinheiro, então só depende de mim. Eu sempre fui um cara que tudo aquilo que eu me dispus a fazer, eu procurei fazer da melhor forma possível. Procurei dar o meu melhor, procurei me empenhar para ser o melhor naquilo que eu faço. Eu sou muito assim para tudo que eu faço. Né? Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sempre busco melhorar. Naquele ponto que eu sei que eu preciso melhorar, eu vou em busca também. Então, todos nós viemos pelo dinheiro. Então, meu primeiro ano, eu estava bem perdido. Claro que eu sabia que eu tinha que dar meu primeiro passo, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E no meio de um network ali que eu tinha, de amigos da vida real, amigos pessoais, a galera começou a falar sobre a questão da blockchain na época, criptomoedas, falando também muito sobre a questão do Bitcoin, falando das pirâmides, né? Da Option também, que era uma das possibilidades que a gente tinha naquela época de depositar dinheiro. Claro que é algo muito curto, né? É algo muito pequeno para a dinâmica do mercado, para o tamanho do mercado. Então, quando a gente tem aquele primeiro contato ali com a Ike Option, a gente pensa o seguinte: porra, deposito o dinheiro, faço o dinheiro, saco. Simplicidade, né? E aí logo procurei um curso e entrei no curso do Rafael Mascarenhas, né? O T7. E depois que eu entrei na T7, eu comecei a dar meus primeiros passos para entender o que é o mercado de verdade. E dando meus primeiros passos, eu passei ali uns 6 meses, 7 meses naquela mentoria. Tinha muitos problemas para aprender ali a dinâmica do grupo, mas depois que peguei também consegui ser consistente até com a estratégia do Rafael. De fato, é uma estratégia que dá para você ser consistente porque tem um passo a passo, ele dá um passo a passo para você, certo? Mas a questão é que o risco-retorno não era muito favorável, porque a gente às vezes operava com três riscos, né, para um retorno, ou seja, a gente arriscava US$ 300 para ganhar 100. Então, quando a gente perdia muito, quando ganhava muito pouco. E logo depois disso, né, aí já é o meu primeiro para o segundo ano, eu saí da T7 e fui me encontrar com o que era o mercado de fato, que era o Forex. Comecei a estudar sobre os traders de verdade, né? Pessoas que são reais nesse mercado. O Ogro do Wall Street, o André Machado, o Stormer. Comecei a procurar também outros, porque infelizmente
No Brasil, a gente não tem essa cultura de investimento, de day trading, de swing trade, de position. A gente não consegue ver, não conseguia, né? Porque hoje, graças a Deus, graças à internet também, graças à pandemia, a gente teve esse contato. E a gente só conhece aquilo que a internet deixa que a gente veja. E quando a gente vai em busca de mais conhecimento, de mais nome, de procurar saber de fontes e estudar mais e mergulhar mesmo nesse mundo, já no meu segundo ano, eu consegui identificar algumas pessoas e essas pessoas eram pessoas estrangeiras. E dentro desses estudos, eu me encontro com um cara que foi o divisor de águas na minha vida, que foi o cara que me ensinou, inclusive, o que eu opero hoje, que é o Smart Money, né? Então, a partir daí, né, meu primeiro ano, eu entendo que foi um ano de aprendizado. Primeiro ano foi ano de aprendizado e curiosidade, né? Então, esse meu primeiro ano, com certeza, foi um ano só de curiosidade, de entender o que era o mercado e para que servia aquele mercado e como é que aquele mercado poderia me auxiliar de alguma forma a viver, né? Eu queria muito viver disso, mas eu sabia que não seria uma tarefa fácil. No meu segundo ano, foi quando veio o entendimento que eu precisava estudar. Mas tem uma virada de chave extremamente importante nisso aqui, né? Segundo ano, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: olha, eu preciso estudar, eu preciso de um conteúdo, eu preciso ter uma base, né? Eu preciso ter alguém que me guie, eu preciso que modelar alguém, né? Na verdade, quando a gente busca ser bom em algo, a gente tem que modelar alguém que já está no lugar onde a gente queria estar. E aí eu fui atrás de pessoas que operavam e tal, e aí comecei a pesquisar no Instagram na época, o The Block, né, Day Trading, e aí foi aparecendo algumas pessoas através do algoritmo. E aí eu conheci um cara que no post desse cara, ele coloca assim, meus dias reais no mercado e vários numerozinhos em vermelho. Ele tinha dado um dia de fúria nesse dia. Esse cara era o Luiz Moura. E quando eu vi aquela realidade, eu entendi que não era tão fácil quanto eu pensava. E quando a gente vê uma pessoa expondo a realidade, por isso que eu mantenho essa filosofia de falar a verdade. Alunos da mentoria sabem quando eu tomo stop seguido, sabem quando eu não tô legal, sabem quando eu tô tomando break-even, porque eu exponho, porque é a realidade, é o dia a dia. É isso que as pessoas não querem saber, né? As pessoas não querem enfrentar o mercado como ele é. As pessoas querem só o ganho, as pessoas não querem o ônus, a galera só quer o bônus. E depois disso eu conheci esse brother que me ensinou o Smart Money. E ele vem ali me falar que o mercado é manipulado. E nesse segundo ano eu comecei a estudar a manipulação do mercado, estudar o ICT. Tinha alguns grupos de estudo na época que fizeram com que eu melhorasse um pouco da minha visão. Mas nesse segundo ano já deu para pegar que estratégia poderia ser tudo, sim, mas que ainda existia algo além da estratégia, né? Quando a gente vê que a gente tem uma estratégia, quando a gente vê que a gente já tem um passo a passo ali e a gente aplica aquele passo a passo, mas não consegue colocar 100%, a gente já começa a olhar o mercado de uma perspectiva diferente, porque a gente busca o seguinte: todos nós temos aquela sorte de principiante, né? Nós colocamos o dinheiro no mercado, tudo dá certo e aí a gente sai contando para todos que a gente vai ganhar dinheiro com aquilo ali porque deu certo. Isso aí é normal, né? Todo mundo passa por essa fase. Mas quando a gente começa a estudar, parece que as coisas ficam mais difíceis. E por que fica mais difícil? Porque a gente foca muito na técnica. E quando a gente vai mergulhar para dentro do mercado, de fato, mergulhar no mercado, saber o que é o mercado e mais profundo do mercado, a gente vai vendo que na verdade nós não negociamos o mercado, nós negociamos quem nós somos. E é aí que vem a parte mais obscura do mercado, inclusive a partir do meu terceiro ano, que eu comecei a entender que nós operamos quem nós somos e não o mercado. Então, aqui vem a maturidade, né? Aqui vem um momento de maturidade, vem um momento que eu olho para mim mesmo e eu penso assim, cara, se eu não tomar um prumo nisso aqui, se eu não tiver disciplina, se eu não colocar a cabeça no lugar, se eu não colocar um plano em prática, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. E mergulhando nesse universo de profissionais, porque a gente
Eu peço até perdão por dizer isso, mas no Brasil são pouquíssimos profissionais que você vê. A gente vê muita gente vendendo curso, né? Tem gente que posta ali um resultado de 14 mil, 20 mil no dia, mas é conta demonstrativa, ele não mostra isso para você. E você vai lá e acessa, o cara ensina Elliott, o cara ensina SMC, o cara ensina tudo, o cara não tem uma abordagem só. E fica muito nítido para um profissional, quando ele olha um cara que está ensinando várias coisas, que ele não aplica nada daquilo, né? Na verdade, ele pega um movimento que dá ali um lucro para ele na conta demo, ele vende o marketing dele em cima daquilo ali, e ali ele faz um lançamento de tal coisa, e aí é 20, 30 mil ali que ele faz no mês, e eu acho que isso é muito, muito tranquilo para você viver uma vida média hoje. Então, a gente precisa mergulhar para dentro de nós para entender quais são as nossas limitações. Inclusive, ontem eu estava na igreja e o pastor falou uma coisa muito interessante que ficou muito gravado na minha cabeça, que é um experimento feito com ratos. E o interessante desse experimento que foi feito com os ratos é o seguinte: eles pegaram vários ratos e colocaram esses ratos dentro de uma bacia, e nessa bacia tinha água suficiente para que os ratos não tocassem com os pés no chão. E fazendo com que eles não tocassem com os pés no chão, eles não poderiam respirar, né? Então, para quem não sabe, rato não sabe nadar, né? Não, ele até pode nadar, mas ele não é o melhor nadador que existe, né? Enfim. Então, com esse experimento, eles fizeram o seguinte: uma parte dos ratos eles deixaram nadar para sobreviver, e outra parte dos ratos, ele pegaram aqueles ratos, colocaram em um lugar para eles se manterem respirando e depois jogavam de novo na água. E o experimento final acabou tendo como resultado o seguinte: o interessante desse experimento foi o seguinte: quando você vê que o rato que não foi resgatado, ou seja, lembra que aquele rato ele foi resgatado, a metade daqueles ratos foram resgatados e colocados em um lugar, e a outra metade continuou. Aquele que foi colocado em algum lugar, em alguma parte do cérebro do bichinho ali, acaba despertando uma esperança, e essa esperança faz com que ele acredite que aquilo pode acontecer novamente. Algum neurônio se choca um com o outro ali para dizer para ele que, ó, aconteceu uma vez e pode acontecer de novo. E o engraçado é que aquele que não teve essa esperança, esse momento de êxtase, né? Esse momento de salvação, ele simplesmente ele desiste de nadar. Ele desiste de tentar se salvar. E o mais engraçado de tudo desse experimento é que os ratos que escolheram morrer logo de cara, eles não morreram porque não tinham energia. Muito pelo contrário, ainda existia energia naquele rato. Eles morreram justamente porque a perspectiva deles era negativa. Eles não tinham uma perspectiva positiva. Então, para aqueles ratos que conseguiram, em algum momento, sair daquela bacia para sobreviver, eles tinham a expectativa de que poderia acontecer, né? Já aconteceu uma vez, então pode acontecer de novo. Já os outros não, simplesmente desistiram. E no terceiro ano acontece muito isso. No terceiro ano é o ano mais desafiador para o trader amador, porque é quando ele começa a pensar que estudou demais, começa a pensar que já estudou de tudo, mas ele não estudou o que de fato faz sentido nesse mercado, o que dá resultado, que é estudar a si mesmo, estudar os seus comportamentos, estudar o seu modelo cognitivo, estudar o seu repertório de comportamento perante ao fracasso. E a perseverança, ela é um traço característico que existe em todo trader profissional. Pode colocar qualquer livro na sua mão que você vai ver que a perseverança ela está atrelada à identidade de um trader profissional, porque assim como na faculdade, você no primeiro ano você vai encontrar pessoas com o mesmo intuito que você. No segundo ano você vai ver que vai diminuir muitas pessoas, muita gente vai ficar pelo meio do caminho, muita gente já vai desistir porque achou que o curso era uma coisa, na verdade era outra. No terceiro ano cai mais ainda. E no quarto, quinto ano, é justamente o tempo ali que você vê que a galera amadurece mais, a galera passa mais perrengue,
a galera leva com um pouco mais de seriedade a faculdade e são esses que acabam concluindo, porque eles perseveram até o final, até o diploma, né? Então, já vou colocar aqui que o quarto ano é o ano de amadurecimento sobre o seu trabalho, né? Eu não vou amadurecimento. Então, esse amadurecimento ele vem junto com as experiências que nós vamos cultivar dentro desse mercado, né? Então, nós temos que entender que nem todas as experiências dentro do mercado serão positivas e, na verdade, muita gente vai ter que ressignificar o que é fracasso, porque muita gente associa o stop com o fracasso. E nesse mundo onde nós somos traders profissionais, o stop ele não pode significar um fracasso. O stop ele tem que significar que foi estatisticamente o dia onde seu plano não funcionou. E normal, porque a gente tem que entender que de 100 trades que a gente faça, a gente não precisa estar certo 50 a 60% dos trades. A depender do risco retorno que você tenha, você consegue ser lucrativo com 35, 40%. Dá para você ser lucrativo, mas o problema é que o brasileiro ele tem uma dificuldade enorme de deixar o ego de lado e entender que stop nada mais é que estatisticamente o seu plano não funcionando naquele dia, naquele cenário específico. Uma das coisas que eu não vejo ninguém ensinar pelo Brasil é que para você ser um trader profissional, a primeira coisa que você tem que aprender é a perder. O cara que quer ser trader profissional e não aprendeu a perder ainda, ele simplesmente é um cara que não não vai passar, não vai perseverar e não vai chegar até o fim, porque ele ainda associa o stop que ele toma em um dia só como um fracasso eterno, e aí traz consigo todas as raízes dos medos dele, das frustrações que ele passou na vida, talvez os primeiros contatos de criança com a frustração, com a raiva, e tudo isso acaba sendo atrelado à pessoa, ao trade, e quando você vai negociar, que você vê o trade como isso, como estresse, como você leva às vezes por um, dois, 3 dias, porque a lembrança vem de tipo, eu fracassei ontem, então vou fracassar de novo, eu fracassei minha vida toda. E eu encontro muitos alunos que têm esse vício de pensamento, de achar que é um merda, eu sou um merda, nada dá certo pra mim, eu sou péssimo no que eu faço, eu nunca dou certo em nada. E infelizmente, até que esse cara entenda que o stop, ele não é um fracasso, ele vai precisar caminhar muito ainda para dentro de si, porque como eu falei, nós não operamos o mercado, operamos quem nós somos e como reagimos às coisas que acontecem com a gente. Então, esse quarto ano foi um ano de amadurecimento, onde eu entendi que eu teria que ter um plano de trading, onde eu entendi que eu tinha que mergulhar. Claro, você pode ser lucrativo, assim como eu fui, você pode tirar um dinheiro ou outro, mas para você ter consistência, é necessário que você tenha um plano de trading, é necessário que você tenha um amadurecimento mental para encarar o stop, para aceitar o longo prazo, a estatística e todas essas coisas que fazem de um trader profissional. E no quinto ano, é o ano que ou você executa ou você de fato não aprendeu nada. Então é só continuar executando. Chegou um momento na carreira do trader que ele sabe o que ele precisa fazer, ele sabe qual é a mentalidade que ele tem que ter, ele sabe qual é o tipo do risco retorno que ele tem que ter. Então todas essas coisas, elas estão totalmente vinculadas a quem você é. Porque até para você continuar executando uma coisa durante tempos e tempos e tempos e tempos e tempos, é necessário você abraçar o tédio. É muito raro você ver as pessoas querendo abraçar o tédio e querer entender que às vezes você vai passar 2, 3, 4 horas de relógio na frente de um gráfico onde não vai haver oportunidade e a única coisa que você vai ter que fazer vai ser fechar aquele gráfico naquele dia. E tá tudo certo, tá tudo bem.
O problema da indústria brasileira, no Instagram, inclusive, é que eles vendem que você vai sentar no computador do jeito que você tiver, sem escovar o dente, bota um cafezinho do lado, sem camisa mesmo, você vai lá e clica e tá tudo certo. E não é assim. O trader profissional ele tem que ter rotina. O trader profissional ele se assemelha a um atleta de alta qualidade porque ele precisa se hidratar, ele precisa de um bom sono, ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de uma boa leitura, ele precisa de uma saúde mental acima da média. Porque as pessoas que não sabem lidar com o stop, as pessoas que não sabem lidar com a dificuldade, ela não vai ser lucrativa porque ela não entende que um dia de stop, uma semana de stop, ela não vai mudar a estatística do plano. Se é um plano validado, se é um plano que existe, se é um plano coerente e você aplica ele com coerência, ele vai te dar resultado. Agora, se você não tem esse amadurecimento para entender que você precisa olhar mais para a estatística do que para um dia isolado ou uma semana isolada que seja, você não vai conseguir. Você precisa ter a visão a longo prazo, você precisa entender que é só você continuar fazendo o trabalho de beija-flor no incêndio, que é pegar um pouquinho de água e levar, é trabalho de formiga. E muitas pessoas querem fazer 50% da conta em uma semana. E não é assim, galera. Na verdade, hoje você não vê nenhum investimento dando mais de 2% por mês. Eu não conheço um bom investimento seguro, né, que dê mais de 2% por mês. E aqui no mercado a gente pode fazer 3, 4, 5, 6, pode fazer 10 também, né? Mas eu vou botar ali uma casa realista, volta de 6, 8%. Então, 8% de um capital de US$ 50.000 é muito bom, né? Então as pessoas não têm esse amadurecimento, as pessoas querem fazer de US$ 50.000, US$ 100.000 em um mês. E trade não é isso. Trade não é correr, não é um sprint, não é 100 metros. São quilômetros e quilômetros. De fato, é uma maratona. Viver de trading é uma maratona onde você precisa ter amadurecimento para entender que um resultado de um dia ele não pode abalar o seu mês, ele não pode abalar o seu ano. E para você que ficou até o final, eu agradeço muito, porque se você ficou até aqui, esse conteúdo de fato era para você. Beleza? Deus abençoe vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Tamo junto e até a próxima.